Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Amém, amém. Bem, quantos de vocês estão passando por algo bastante difícil agora em sua vida? Alguma coisa que você realmente precisa de confiar em Deus a respeito? Amém? Nós confiamos em Deus para coisas que nós queríamos, todos nós fazemos isso. Mas nós também confiamos em Deus quando estamos passando por coisas. E é essa confiança nele que permite a nós avançar e desfrutar as nossas vidas, mesmo enquanto nós ainda não temos tudo aquilo que gostaríamos de ter. Veja, parte da beleza de ser um crente é que você pode ter um problema e ainda desfrutar sua vida. Você pode ter um problema e ainda assim ter paz. Jesus disse: eu lhes deixo a minha paz e não a dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu dou a vocês. E ele ainda diz mais: então parem de ficar ansiosos, preocupados, inquietos. Ele tem uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade. Estou lançando um livro neste outono chamado Confiança Inabalável. O material é ótimo, mas no mínimo você terá uma ótima foto minha na capa e isso é uma boa razão para adquiri-lo. E então, você sabe, ler é tão bom. Quantos de vocês aqui tentam ler quase que regularmente? Sabe, eu tenho incentivado as pessoas, mesmo se você pegar apenas 30 minutos por dia e ler, você ficará surpreso com o quanto você aprenderá no período de apenas um ano. E nem sempre precisa ser algo novo para você estar aprendendo. Muitas vezes pode apenas ser atualizar-se em algum tipo de assunto que você já conhece. Tenho certeza de que hoje não será a primeira vez que você ouve sobre confiar em Deus, mas isso não significa que não precisamos ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu sempre digo, se você não quer ouvir o que eu tenho a dizer, ficarei feliz em falar comigo mesma, porque eu preciso de tudo isso basicamente o tempo todo. Amém? Então, há muitas coisas boas aqui. Eu acredito que você vai realmente aproveitar o livro. Então, vamos começar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. E, na verdade, eu tenho essa escritura em uma placa na parede do meu escritório, de tanto que eu gosto dela. Quando ele foi injuriado e insultado, ele não insultou nem injuriou de volta. Quando ele foi abusado e sofreu, ele não fez ameaças de vingança, mas entregou a si mesmo e todas as coisas àquele que julga com justiça. Imagine como a vida seria incrível se nós pudéssemos confiar em Deus o tempo todo, em todas as coisas. O tempo todo, em todas as coisas. Bem, Jesus provavelmente foi maltratado mais do que qualquer pessoa na terra foi maltratada. E, no entanto, ele realmente não se preocupou com isso porque ele confiava em Deus para ser o seu defensor e para trazer a justiça em sua vida. Um dos traços do caráter de Deus que eu mais amo é que a Bíblia diz que ele é um Deus de justiça. O que isso significa? Que ele transforma todo o mal em bem. Você já foi maltratado por alguém? Você já esteve, talvez você esteja trabalhando muito duro no emprego, mas você nunca recebe a promoção, não tem os aumentos de salário que deveria ter, e talvez alguém que não esteja trabalhando tanto quanto você parece ter todas as vantagens que você sente que merece. Isso já aconteceu com alguém aqui? Não? Aconteceu comigo. Quer saber? Esses são grandes momentos para dizer: Deus, eu vou confiar em você para ser o meu defensor. Se pudermos confiar em Deus para nos dar o que Ele quer que nós tenhamos, em vez de esperar que as pessoas nos deem o que nós queremos, a nossa vida vai melhorar muito. Se você tem seus olhos em outras pessoas e você está esperando que elas lhe deem o que você quer, você precisa tirar os olhos delas e colocá-los em Deus. Amém? Porque Deus é o único que pode nos dar uma verdadeira promoção em nossas vidas. Quando ele foi injuriado, insultado, ele não insultou nem injuriou em troca. Quando ele foi maltratado, quando ele foi abusado, quando as pessoas o trataram mal, em vez de se irritar e tentar se vingar e fazer seu próprio plano sobre como lidaria com aquelas coisas, ele confiou a si mesmo e todas as coisas àquele que julga com justiça. Agora, se você assiste o meu programa de televisão, se você leu alguns dos meus livros, você sabe que eu fui abusada pelo meu pai quando eu era criança. E
Embora minha mãe soubesse disso, porque uma vez ela o pegou, uma vez eu disse a ela também, mas ela não fez nada a respeito porque vivia totalmente dominada pelo medo. Então, eu fui abusada pelo meu pai, abandonada pela minha mãe e realmente maltratada nos primeiros anos da minha vida. Ninguém deveria ter que passar pelo tipo de coisas que muitos de nós passamos em nossas vidas. E eu me casei com o primeiro cara que apareceu, porque eu pensei que ninguém nunca ia me querer, então ele se envolveu com outras mulheres, era um ladrão mesquinho, e assim, nos primeiros 23 anos da minha vida, eu não conheci muita coisa além de dor e maus tratos. Bem, eu saí disso amargurada, ressentida e culpada, e embora eu fosse cristã, você sabe, você pode ser cristão e ainda ter todas essas más atitudes e todas essas coisas acontecendo com você que você não precisa que aconteçam. Então nós não devemos apenas confiar em Deus para ir para o céu quando nós morrermos. O cristianismo é muito mais do que isso. Nós devemos confiar em Deus por todas as coisas em nossas vidas, o tempo todo. Amém? Confie nele por cada coisa o tempo todo. E uma das coisas pelas quais nós devemos confiar em Deus é para que ele seja o nosso defensor. Pegar coisas erradas e torná-las certas. Bem, quando eu finalmente descobri isso, eu comecei a realmente confiar em Deus para defender-me. E eu não tenho tempo para contar todas as histórias, mas é incrível as coisas maravilhosas que Deus fez por mim na minha vida e as posições nas quais Ele colocou-me. A influência que Ele me permitiu ter. E eu sei que somente Deus poderia fazer isso. Eu te digo, se você quiser, agora ouça o que eu vou dizer. Se você parar de esforçar tanto para cuidar de si mesmo e parar de tentar tanto se certificar de ter o que lhe é devido e parar de ficar com raiva de todos que não estão lhe dando o que você quer e der a Deus uma chance, você ficará espantado com o que Deus fará em sua vida. Deixa eu te dizer, Deus pode dar a você favor e colocá-lo em lugares onde nenhum homem pode colocar e onde você também não pode se colocar. Certo? Então, sempre que alguém maltratar você, a primeira coisa que você deve fazer é dizer: Deus, eu me recuso a ficar com raiva deles porque isso vai roubar a minha vida, mas eu vou confiar em você para trazer a justiça para a minha vida. Em Isaías 61, nos versículos 7 e 8, esta é uma das escrituras em que me agarrei por muitos anos, que me ajudaram a passar por muitas das coisas que eu passei. Em lugar da vergonha que sofreu, você terá uma dupla recompensa. Em vez de humilhação e opróbrio, o seu povo se regozijará na sua herança. Portanto, em sua terra, eles herdarão o dobro do que perderam e depois disso, eles terão alegria perpétua. Você sabe, quando o inimigo vem contra você de uma maneira, a Bíblia diz que ele vai fugir de 7 maneiras. Então, o que o homem tirar de você, Deus vai te devolver em dobro e muito mais se você confiar nele. Há alguém aqui hoje que gostaria de ter o dobro pelos seus problemas? Deus é um recompensador. Ele não é castigador. Deus, ele é um recompensador daqueles que diligentemente buscam a Ele. Então, quando você tira os olhos do que todos os outros fizeram com você e você põe seus olhos no que Deus pode fazer por você, Ele se torna o seu recompensador e você ficará espantado com todas as coisas que Deus fará por você. Ele tem dado a mim uma posição, muitas vezes, bem no meio dos homens. Eu fui a primeira e a única mulher a se sentar no conselho de nossa igreja. Foi quando eu estava em uma grande denominação em que as mulheres realmente não faziam esse tipo de coisa. E eu me perguntava de novo, e eu fazia essas coisas e eu era a única mulher a fazer. Eu perguntei a Deus uma vez, como eu chego a essas posições o tempo todo? Sabe o que Ele colocou no meu coração? Homens abusaram de você e eu sempre lhe darei um lugar de honra entre os homens. E eu fico feliz que você esteja feliz por mim, mas eu quero que o mesmo aconteça com você. Eu não estou aqui hoje apenas para lhe contar minha grande história de sucesso, mas eu quero que você saiba que Deus não faz acepção de pessoas, e o que Ele faz para uma pessoa, Ele vai fazer por qualquer outra, mas isso não acontecerá se não confiarmos nele. Confie nele. E confiar em Deus significa parar de tentarmos fazer as coisas acontecerem e esperarmos em Deus. Quantos amam esperar?
Nós esperamos em Deus. É uma palavra dolorosa de se dizer. E Deus não faz as coisas quando nós queremos ou da maneira que nós queremos, mas eu posso garantir-lhe hoje que se você mantiver os seus olhos em Deus e confiar nele, para que ele seja a sua recompensa, seja a sua porção e para que seja seu defensor, você vai receber duplas bênçãos por seu antigo problema. Amém? Quantos de vocês se sentem assim? Vamos colocar assim, sabe? Quando você sofre, é uma sensação de, bem, alguém deve a mim. Sabe? Algo me é devido, eu quero ser reembolsado. Já se sentiu assim? É como... E assim, se não tivermos cuidado, podemos passar a vida com esse pequeno ressentimento? Você pensa, bem, o mundo deve-me algo. Mas o que fazemos, que é um erro, é que muitas vezes nós tentamos receber das pessoas que não podem nos pagar. Eu fiz isso por um longo tempo, porque os homens maltrataram a mim. Eu estava tentando receber de todo o resto dos homens do mundo. E então eu tinha uma atitude em relação aos homens que não era saudável. E mesmo quando Dave e eu nos casamos, ele era um marido maravilhoso. Eu tinha sido ferida por tantos homens que acabei por ter uma má atitude. Eu estava tentando fazer com que Dave me pagasse o que outra pessoa tinha tirado de mim. E em Mateus 18 diz que quando o cara estava tentando conseguir que a pessoa que ele devia o dinheiro o pagasse de volta, a Bíblia diz que ele não podia pagar. Ele não tinha como pagar. E, cara, quando eu entendi isso, eu pensei, as pessoas não podem pagar-me? Ninguém pode pagar-me pela infância que o meu pai roubou de mim? Eu nunca poderei ter a minha infância de volta, mas sabe o quê? Deus pode me dar uma vida tão maravilhosa como Ele me deu nos 40, 50, 60, 70 anos, onde eu estou agora. Alguém aqui está pronto para deixar Deus te pagar de volta? Tudo bem, então você tem que fazer as coisas do jeito de Deus e não do jeito do homem. Ouça esta escritura, Salmo 147, verso 3. Ele cura os quebrantados de coração. Ele cura todas as suas feridas. Ele cura todas as suas dores e suas tristezas. Sabe, corações partidos se curam. Os corpos se curam. A decepção se transforma em novos sonhos e o fim de uma coisa pode abrir a porta para algo novo se nós tão somente confiarmos em Deus. Quer saber se você ainda está aqui no planeta? Deus tem um plano para você. Eu disse, se você está aqui respirando, Deus tem um plano para você. Ele não terminou com você ainda. Amém? Agora, muitos de vocês vêm a esta igreja, então vocês conhecem o pastor Charles, é claro. Bem, amém. Eu posso notar que vocês realmente o amam, então isso me diz que ele é muito bom no que está fazendo. Amém? E eu sei por meio de conversas pessoais o quanto ele está comprometido com essa igreja e o quanto isso realmente é significativo para ele. Eu tive a bênção de conhecê-lo por alguns anos. Nós não conseguimos passar muito tempo juntos, mas eu o conheço até certo ponto e eu estava perto quando a terrível tragédia aconteceu em que sua linda jovem esposa morreu de câncer e eu perguntei a ele se estava tudo bem falar sobre isso um pouco. Ele disse que estava, porque ele disse algo a mim, depois do acontecido, que eu achei absolutamente incrível e eu gostaria que fosse algo em que você pensasse enquanto passamos por esta mensagem hoje. Ela era... O que aconteceu com ela não deveria ter acontecido. Você não vai achar uma razão para isso. Você não pode pegar esse fato e colocar num pacote de coisas agradáveis, onde todos podemos entender e nos sentir bem com isso. Foi uma coisa terrível. Ela era uma mulher de fé, uma mulher de Deus, que ajudava outras pessoas. Eles estão pastoreando uma igreja. Ela fica doente, então todos oram, esperando pelo milagre, e Deus a leva para casa. Por sinal, eu quero dizer a você que ela está curada hoje, porque no momento em que você vai para o céu, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, sabe? Com tanta frequência, quando nós oramos pela cura e não recebemos, oramos para que alguém seja curado e eles não são, isso realmente não está correto. Eles são. Eles são, porque no momento em que você passa daqui para a sua casa celestial, todas as coisas se tornam perfeitas. Em um piscar de olhos, em um momento, todas as coisas se tornam perfeitas. Eu não sei qual foi a minha melhor aparência ou a melhor condição em que estive até aqui no momento, mas seja o que for, é assim que vou viver na eternidade, quando eu chegar ao céu. Sem rugas,
sem gordurinhas, sem celulite, nada disso. Tudo vai ser lindo, perfeito, maravilhoso. Amém? Não vai ser bom, meninas, não precisarmos fazer dieta e contar as calorias no céu? Eu tenho certeza que a comida de lá não tem calorias e será muito gostosa. Mas ele disse a mim, eu não consigo imaginar a dor que ele e sua família passaram e também a igreja aqui. Sabe, uma coisa é confiar em Deus na luz, outra coisa é confiar em Deus no escuro. Uma coisa é confiar em Deus quando você pensa que conseguiu entender e você está tendo o que você quer. E você consegue entender o que está acontecendo. Outra coisa é você não conseguir o que você pede, não ter nenhum entendimento de por quê ou o que está acontecendo e ainda ser capaz de dizer, Deus, eu confio em você. Esse é o tipo de fé que procuramos. E sabe o quê? Esse é o tipo de fé que o mundo precisa ver em nós. Esse é o tipo de fé que o mundo precisa ver. As pessoas estão nos olhando, você coloca um adesivo no seu carro, as pessoas estão observando o seu caráter. Vamos lá. E eles não querem apenas ver o seu adesivo, eles querem ver o fruto em sua vida, do que significa realmente ser um cristão. E assim, o pastor Charles me disse isso. E se esta é a sua igreja, você provavelmente ouviu isso, mas nós não estamos falando apenas com as pessoas aqui, mas com milhões de pessoas em todo o mundo, pessoas que estão passando por coisas horríveis, pessoas sofrendo, pessoas com as quais coisas injustas estão acontecendo e é como parece que Deus esqueceu tudo sobre você. Bem, Ele não esqueceu, Ele está te vendo e Ele está te ouvindo. Eu posso te dizer hoje que você não é invisível. Deus sabe exatamente onde você está, Ele sabe exatamente o que está acontecendo em sua vida, Ele sabe exatamente o quanto você consegue suportar e quanto você não consegue, e Ele pode não chegar cedo, mas Ele não vai chegar tarde. Deus vai libertar você no momento certo. Vamos, este dia é sobre a esperança. O inimigo pode vir contra mim de uma maneira, mas ele vai ter de fugir de mim de 7 maneiras. Muitas são as aflições do justo, mas Deus vai livrar você de cada uma delas. Mas isso foi o que ele me disse depois que minha esposa morreu. Eu disse a Deus, nunca vou te perguntar o porquê, porque eu não sei se é errado perguntar, mas eu vou dizer a você que provavelmente você não vai ter resposta. E mesmo se tiver, pode ser algo que você imagina em sua mente, que não é a realidade. Agora, não quero dizer que Deus não nos dá uma compreensão sobre as coisas, porque Ele certamente dá. Eu fiz muitas perguntas sobre por quê Deus não me tirou da situação abusiva em que eu estava quando eu era criança. Eu nasci de novo quando eu tinha 9 anos de idade. E eu comecei a orar e a pedir a Deus que me livrasse. Agora, provavelmente, estava orando por algumas coisas que não eram muito boas, como para que meu pai morresse, coisas assim. Isso não era provavelmente o melhor plano. Mas Deus viu meu pequeno coração e Ele conhecia o meu sofrimento e Ele não livrou-me. Mas Ele ajudou-me a passar por isso. E Ele tornou-me mais forte como resultado disso. Agora, eu perguntei por um longo tempo, eu entendi um pouco, mas para ser sincero, ainda não consigo entender de verdade porque algo assim acontece, mas eu não me importo mais. Sabe por que eu não me importo? Porque eu não estou olhando para o que eu não tive, eu estou olhando para o que eu tenho agora. Eu não estou olhando para o que eu perdi, eu estou olhando para o que eu encontrei. Vamos lá? Então ele disse, eu nunca vou te perguntar o porquê. E aqui novamente não estou dizendo que é errado fazer isso. Nós vamos falar um pouco mais hoje sobre o raciocínio e como o raciocínio pode levar a tanta confusão em nossas vidas, sabe? E chega a um ponto em que é bom e saudável pensar sobre as coisas e refletir sobre as coisas com Deus, mas no momento em que você passa para a confusão, é aí que você precisa parar de dizer, Deus, eu não consigo entender isso. Sabe por quê? Você não pode argumentar com algo que não é razoável. Simplesmente não pode. Quem vai entender por que uma criança de 3 anos tem câncer? Nunca vamos descobrir isso. Então, eu não sei sobre você, mas agradeço a Deus por poder confiar nele para endireitar as coisas erradas na minha vida. Amém? Agora, mas a segunda coisa que ele disse, isso provavelmente foi ainda mais importante para mim,
Ele disse que uma das primeiras coisas que ele orou foi: Deus, por favor, ajuda-me a fazer isso direito. Eu não sei se você sabe com certeza o que isso significa, mas eu soube imediatamente o que ele quis dizer. Porque é o seguinte: é fácil levantar-se e pregar. É fácil mesmo, como crente, encorajar outros crentes sobre o que devem fazer quando estão tendo problemas na vida. Nós sempre temos uma boa resposta para todos, não é mesmo? Bem, apenas confie em Deus. Basta confiar em Deus. Deus vai resolver tudo. Seja paciente. Tudo vai acabar bem no final. Apenas deixe isso ir. Deus o recompensará. Mas nós não só precisamos dizer isso a outras pessoas, mas precisamos fazer isso em nossa própria vida. E então o que ele estava orando, e a razão pela qual eu amo isso, é porque sua primeira oração não foi para que Deus aliviasse a sua dor. Sua primeira oração foi: Deus, ajuda-me a representar você direito, a minha congregação e ao mundo em que estou vivendo. Então as pessoas poderão ver que ter fé em você realmente é algo que funciona e que vale a pena. Vamos louvar a Deus por isso. Então, obrigada, pastor, por ser um exemplo para todos nós. E eu sei que... Eu sei que quando ele fez esta oração não significava que a sua dor tinha parado. Isso não significava que ele não estivesse sofrendo por dentro. Mas acontece que ele tomou a decisão de que como ele representaria a Deus seria mais importante do que como se sentia pessoalmente. E uma das principais coisas que eu quero que você leve como aprendizado desta reunião aqui hoje é que nós devemos nos preocupar mais com a forma como representamos Jesus neste mundo do que com se estamos tendo o que nós queremos, quando queremos, do jeito que queremos. E você quer saber a verdade? Nós somos um pouco viciados em ter o que nós queremos. Eu me pergunto quantas pessoas hoje, talvez menos aqui na igreja, porque isso é um estilo de vida para você, mas eu me pergunto quantas, possivelmente centenas de milhares de pessoas que estão assistindo hoje e estão um pouco zangadas com Deus. Quero dizer, verdade seja dita, há uma pequena rachadura entre você e Deus, porque você realmente não entende algumas coisas que aconteceram em sua vida e elas não parecem justas e, se você não for cuidadoso, você pode levar isso muito longe. Cara, isto vai roubar sua caminhada com Deus. Eu disse na noite passada, eu vou dizer novamente hoje, eu não sei por que não apenas seguimos em frente e de todo o coração confiamos em Deus e em todas as coisas o tempo todo, porque só temos duas opções: confiar em Deus ou ser infelizes. Você consegue pensar em outra opção? Eu não consigo. Nós devemos confiar em Deus ou nós vamos ser infelizes. E sabe, o mundo pode pensar: bem, você é uma tola por confiar em Deus assim. Quer saber? Eu prefiro ser uma tola feliz. Eu disse isso muitas vezes em meus ensinamentos, mas eu vou dizer novamente hoje. Sabe, o caso é o seguinte: se eu passar minha vida amando a Deus, confiando nele, servindo a ele, estudando a Bíblia todos os dias, pregando em cada momento, e chegar ao fim da minha vida e não houver Deus, bem, pelo menos eu fui feliz. Mas, se você estiver errado... Vamos, se vocês que não acreditam estiverem errados e chegarem ao fim de suas vidas e... Ops, Deus existe? Eu não sei o que você vai fazer, mas se for para arriscar, vamos arriscar em crer que Deus é real e vamos agir como se Ele fosse e vamos servi-lo. Vamos lá. Então eu compartilhei o que ele disse em outras das minhas conferências, porque eu realmente quero que todos nós cheguemos ao ponto de estarmos mais preocupados com a forma como estamos representando Deus neste mundo, do que com apenas receber o que nós queremos o tempo todo.
Bem, eu quero incentivá-lo a começar a confiar em Deus por todas as coisas em sua vida, o tempo todo. Não tente fazer nada acontecer por você mesmo, espere e mantenha seus olhos em Jesus. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo, pois assim ele pode ter vantagem sobre nós. Mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar. E para isso,